Será que existe um narcisista generoso? Sim ou não? Muitas vezes nós temos essa concepção que o narcisista ele é totalmente arrogante e antipático. Mas se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem a vinheta. Todas as vezes que falamos sobre narcisistas, vemos algumas características que são totalmente peculiares, né? Que o narcisista, por exemplo, ele tem um charme falso, é uma pessoa totalmente manipuladora, é uma pessoa também totalmente, como é que eu posso dizer, indiferente à dor do outro. Mas conforme o título que eu anunciei, será que não existe também uma espécie de narcisista que seria totalmente generoso? É aquela pessoa que 24 horas fala sobre o amor, sobre bondade, sobre caridade, sobre a doação, né? Que as pessoas têm que se doar para o próximo. Será que isso é possível dentro do universo narcísico? Se verificarmos há variados graus de narcisismos dentro do narcisismo. E o narcisismo generoso é um desses. Sabe, por exemplo, essas pessoas que filmam fazendo ato de caridade, de benevolência. Essas pessoas, por exemplo, que entram em comunidades, né, ajudam pessoas necessitadas e filmam, né, e postam nas redes sociais. Essas pessoas sofrem um certo tipo de narcisismo com a autoimagem, ou seja, elas não fazem isso para o outro. Diretamente até pode fazer, mas não com o objetivo de ajudar o outro, mas sim com o objetivo de validar a si mesmo. Essa pessoa tem ela sofre, na verdade, uma espécie de autoaceitação tão grande que ela faz atos de caridade para ter autovalidação, para que quando a mesma olhe no espelho e ela comece a refletir: nossa, como eu sou bom, como eu sou uma pessoa amorosa, como eu sou amoroso, como eu sou dedicado, né? Interessante que esse tipo de narcisismo ele é muito mais sutil, muito mais difícil de ser detectado. O porquê? Porque, por exemplo, o transtorno narcísico faz parte da característica de uma pessoa. A pessoa nasce com isso, na verdade. Faz parte, muitas vezes, por exemplo, da sua genética, e isso é endossado também do meio pelo qual ela vivencia. Mas pessoas, por exemplo, que muito acentuam, né, o lado da bondade e esquece a humanidade do ser humano, tem um certo problema de ser narcísico. Não é o fato de você ser totalmente pessimista, porque a natureza do ser humano ela é totalmente paradoxal. O homem, ao mesmo tempo, ele pode amar e sentir ódio, né? Ele pode fazer o bem desejando o mal. Aí você pode me dizer como isso acontece. O universo da lógica ela apenas funciona entre conceitos e predicados e no ramo da matemática. A relação do ser humano para com seu próximo, na maioria das vezes, ela não é lógica. Ela é totalmente paradoxal. Muitas vezes você pode fazer um ato de bondade, de pretensa bondade para essa pessoa, e com isso você está praticando o mal para ela. Muitas vezes você pode ajudar uma pessoa acreditando que você está fazendo o bem, mas esse bem que você está fazendo não está ajudando essa pessoa. Está validando o seu ego. É o ato de se autoafirmar
como é bom e como é generoso. Tem uma frase de Confúcio que diz o seguinte: o mais correto não é dar o peixe, e sim ensinar a pessoa a pescar. Qual é a diferença entre ensinar e dar? Porque o ser humano, quando ele dá, quando ele se doa, tanto Friedrich Nietzsche quanto Spinoza, eles falam que não existe um ato que é totalmente desinteressado. Tudo que o ser humano faz visa um interesse. E qual seria esse interesse? Estar bem consigo mesmo quando eu valido tal ato. Por exemplo, quando você ajuda uma pessoa, é normal você se sentir bem, porque você se sente útil, você está ajudando uma pessoa na sua necessidade. Mas quando você ajuda, na verdade, essa pessoa constantemente, você não está ajudando ela a crescer, você está fazendo ela continuar no estado de inércia do qual ela vive, e com isso você se autoafirma. Ora, como eu sou bom, como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, como eu ajudo as pessoas que necessitam da minha ajuda. Então, mas qual é o benefício que eu recebo com isso? Tem pessoas que, por exemplo, se doam e não recebem nada. Recebe um simples obrigado. Mas seria isso um ato de interesse? Sim. Porque muitas vezes quando as pessoas ajudam as outras e a outra não fala, por exemplo, um obrigado, essa pessoa se sente totalmente ofendida nesse ato que ela se devocionou à outra. Mas ela se devociona, na verdade, simplesmente para ouvir um obrigado e para ela se sentir bem consigo mesma. Não há nenhum problema nisso. Porque é próprio da natureza humana ser egoísta. É próprio da natureza humana ser narcisista. Não ter transtorno de personalidade narcisista, que a pessoa nasce com isso. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma boa palestra, a pessoa gosta de se sentir ovacionado. A pessoa, quando ajuda a outra, né, de uma determinada maneira, gosta de ser agradecida. O problema disso é que a pessoa, por exemplo, se mirar, se olhar no espelho e se adorar e dizer: nossa, como eu sou bom nisso, como eu sou maravilhoso. Há uma diferença muito grande de autoconfiança para a arrogância. E existe a arrogância para o lado bom? Existe. Não existe aquela arrogância que você simplesmente você despreza a pessoa, mas sim que você fala constantemente de si. Então, quando uma pessoa fala toda hora, a todo momento, o quão ela é boa, o quão ela é linda, o quão ela é generosa, o quão é maravilhosa, na verdade, essa pessoa faz isso por uma questão de se autoafirmar, porque o seu ego é totalmente fragilizado. E como a pessoa, por exemplo, não se aceita, ela cria uma fantasia mediante o ato de ofertar. A pessoa não oferta pelo simples fato de ofertar, mas sim, por exemplo, para ouvir algo que lhe massageie o ego. Então tem pessoas que são viciadas em ajudar os outros simplesmente para que o seu ego seja massageado. Há uma palavra do livro de São Mateus que diz: aquilo que faça a sua mão direita, não saiba a sua mão esquerda. Hoje em dia vivemos numa espécie de geração, né, que todo mundo gosta de fazer o bem e mostrar a quem, né? Então, por exemplo, eu ajudo alguém e eu filmo e eu tenho interesse de mostrar para o outro como eu sou bom. E o que eu faço com o outro? As pessoas são passionais, as pessoas são emotivas, as pessoas se deixam levar pelo momento. E isso a pessoa faz apenas para obter mais visualizações. Então, há de se desconfiar de alguém que seja extremamente generoso, porque isso não é típico da natureza humana. O ser humano sim é generoso. A mesma pessoa que é generosa, ela é má. Ela é egoísta às vezes. Na maioria das vezes as pessoas são egoístas e generosas às vezes. Isso é da natureza do ser humano.
A maioria das pessoas, por exemplo, pensam mal, mas cometem atos de bondade. Muitas vezes a bondade é apenas um surto. Por que é um surto? Porque também é algo também que é totalmente instintivo, a bondade do ser humano, assim como o mal também é instintivo. Mas, por exemplo, tem uma questão que o ser humano ele nasce amoral e a sociedade o adestra. Mas de que maneira ela vai adestrar? Por exemplo, tem uma concepção muito kantiana acerca disso, em que a pessoa, por exemplo, faz o bem não porque ela é boa, mas ela quer mostrar que ela é boa para o outro. Não basta ser a esposa de César, conforme diz o adágio. Tem que mostrar a ser. Então, hoje vivemos numa sociedade do espetáculo, que as pessoas têm que mostrar às outras continuamente quem elas são. E também para poder se afirmar consigo mesma. Ora, quando as pessoas não se conhecem realmente, e é muito difícil alguém se conhecer, as pessoas sempre procuram se afirmar mediante um ato de caridade. Um ato de caridade não afirma quem você é. É algo que vai muito mais além. Que tipo de pessoa, por exemplo, que você é e que eu sou quando ninguém está olhando? Ajudar quando todo mundo está olhando, cabível. E quando ninguém está olhando, quem é beneficiado? Você ajudar a uma pessoa que não tem nada para lhe dar em troca. Nada. Nem mesmo um obrigado. Quem se sente beneficiado com isso? A questão é, quando você faz o bem, você faz por quê e para quê? Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperta o botão do joinha, né? E divulgue o nosso pequeno canal. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.